Meus amigos, o que infelizmente aconteceu com essa aeronave aí é chamado economia porca. Por que economia porca? Porque o piloto era proprietário da aeronave também. Essa aeronave não tinha autonomia para fazer esse voo. Na verdade tinha 3.000 quilômetros de range, que é no caso a distância que a aeronave consegue ir, e o voo foi de 3.010 quilômetros. Então assim, na melhor das hipóteses ele ia pousar com as turbinas apagadas já. Ele não quis parar no meio do caminho para abastecer, porque talvez era um pouquinho mais caro o combustível, achou que ia fazer algum tipo de economia e matou todo mundo. Até ia dar, tá? Ele já estava na final configurado para pouso, quando outra aeronave da Avianca declarou emergência. Aí ele perdeu a prioridade para pouso, foi orientado a fazer um 360 no ar. No final do 360 o motor já apagou. Foi quando ele declarou uma emergência elétrica, porque na aviação, quando você declara pane seca, você é penalizado, ficando 5 anos sem voar, perde a aeronave. Então ele declarou só pane elétrica, mas foi pane É, seca o mesmo. Jaguaredo, cara, informação triste que chegou aqui na Varg. Tem muita fofoca, né? E muito. Mas é o seguinte, velho, cara, é que pane seca, meu. O dono da companhia resolveu voar a merda, velho. E aí é o seguinte, tava muita carga, meu, muita bagagem, muita gente, muita carga. Sim, o cara pegou um vento contra a viagem inteira, meu. O cara calculou mal o combustível de menos e muito de menos, assim, sabe? No mínimo, é sempre voo no mínimo. O alemão já falou várias vezes isso, né? Mas parece que o cara queria economizar mais ainda, velho. E, enfim, deu um tiro nos pés, né, velho? Deu o que deu. O piloto derrubou de novo. Mais uma vez prova que a máquina dificilmente falha e o piloto O falha muito. comandante da aeronave é o proprietário da empresa. Então, na mochibagem, pousar em algum país que de repente o querosene é mais caro, o que eu faço? Decolo, trepo, no máximo, reduzo um pouco as manetes, vou fazer um long range, que realmente, dependendo do long range, o avião ganha aí meia hora de autonomia, 20 minutos de autonomia, e vou embora. Só que quando ele começou a descida, vocês verem esse 360, por que ele fez? Porque ele era o número 1 para pouso, a aeronave foi, alguém declarou emergência, e ele passou a ser o número 2. Essa voltinha dele, acabou, fez o cálculo dele, achou que ia dar, acabou batendo antes. Se ele tivesse, de repente, decretado emergência também, talvez teria prioridade. Mas foi por mochibagem do patrão e piloto. Então, isso infelizmente acontece. E deu azar de quando ele for descer, alguém decretou uma emergência pequena, tanto é que não parou o O aeroporto nada. dono do E essa avião 360 é um venezolano, que é um filho da puta, que eu bati na cara dele faz 2 meses, um velho aí desgraçado. O dono do certificado para operar a aeronave são dois capitanes. Um faleceu ontem, o outro não estava viajando. O filho da puta que não estava viajando, liguei hoje para ele e escrevi e falei de todo, e ele não tinha coragem de atender o telefone. Chegou perto de Medellín, outro avião de Viva Colômbia, um Airbus, declarou emergência por combustível que estava saindo de um motor. Aí eles deram a preferência, eles ligaram para os outros 4 aeronaves, falaram se alguém precisava de alguma coisa, e o cara escondeu que ele não tinha mais combustível. Ele fez 2 voltas e depois de 5 minutos perguntou para a torre bem tranquilamente: "Oh, vocês sabem quanto tempo a gente está pousando?" A torre falou: "Você é o turno 3. Tem um Lan Chile na frente, tem o Copa na frente." Beleza. 3 minutos mais tarde o cara fala: "Estou precisando aterrissar, pousar porque não tenho combustível." Aí os dois LAN e Copa saem da frente, o cara começa a descer e aí ele fala: "Tenho uma pane elétrica." Por que ele fala isso aí? Porque se o cara conseguir pousar, que ele achou que ia conseguir pousar, e fala que está em emergência de combustível, eles dão uma multa tão grande que aquela empresa ali vai na quebra, sabe? Fica sem nada, porque ele só tem um avião. Então o cara fala: "Tenho pane elétrica", achando que ele vai chegar no aeroporto, ele está a 30 quilômetros do aeroporto, e ele bate com um morro, porque no hangar ele chegou 5 ou 6 vezes nos últimos 40 dias. O equipe nacional de Medellín viajou 2 vezes nele, o Sporting Luqueño de Paraguai viajou nele, a seleção da Venezuela e a seleção da Argentina e da Bolívia. Os caras sempre viajavam no limite
com combustível para fazer mais dinheiro. Então faz uma semana eu peguei um dos meus advogados e mandei uma carta tentando proibir a operação daquela aeronave, mas acho que não chegou a tempo. E os caras conseguiram outro permisso. Chapecoense alugou uma aeronave que não tem autonomia para fazer essa viagem com condições de tempo ruim ou condições de tempo com vento em contra. Isso é o único que aconteceu. O Jornal Nacional está perdido, todo o pessoal no Brasil está perdido. Eles não entendem o que está acontecendo. E a aeronave tem 2.965 de autonomia de voo e eles voaram 2.975 e ainda faltava 20, 30 milhas para chegar no aeroporto. Eles não sabem o que estão falando. O avião era um avião que chegava no meu hangar, 4 vezes chegou no meu hangar com um time de futebol e a última vez eu briguei com o capitão, mandei para puta merda porque eu percebi o que ele estava fazendo com o combustível e mandei uma carta para a ANAC colombiana falando o que eles estavam fazendo faz uma semana e agora eles fizeram esse voo aqui, mas com 85 packs, muito peso, muito longe e não tem combustível. Eu acredito nessa hipótese porque, cara, faltava 50 quilômetros pro cara chegar, meu. Pane elétrica, velho, não existe isso, meu. São 4 geradores, 4 motores com gerador, mais o APU, meu. Cara, isso aí, pane elétrica tem 6 geradores, o cara tem mais a RAT ainda, o cara deve ter uns 6 geradores elétricos independentes, meu. Não tem como ser pane elétrica, meu. Pane elétrica podia ser problemático se pegasse fogo, meu, mas não teve fogo, meu. O cara avisou a torre que tava com problema de combustível e pediu pouso de emergência, velho. O cara cagou, pegou um vento contra a viagem inteira. Que como move todo mundo, lógico. O avião é um avião bom. O problema chama-se, neste caso, provavelmente erro do piloto. Porra, o cara sai de Santa Cruz para voar 3.000 quilômetros. Aí a gente foi olhar agora o manual, a pilotada aqui, a gente foi olhar aqui o manual do avião. O avião é para 3.000 quilômetros. Porra, o cara, na verdade, ainda faltava 10 quilômetros para dar a autonomia toda. E o cara bateu, não explodiu nada. Ou seja, pane seca, meu amigo. Falta de combustível. O cara vai ter parado no meio do caminho, ter dado uma mijadinha, ter botado lá 1.000 litros a mais. Para um jato desse 4 turbinas não é nada. Ou 5.000 litros, sei lá quanto que cabe nele. Que não é nada para um jato desse 4 turbinas. E bateu. Se tu for ver, ainda antes ele veio para a final. Ele fez uma órbita de 360. Eu vou mandar o vídeo para vocês. Ele fez uma órbita de 360 e ingressou na reta final, na longa final. Mais ou menos a distância de 30 km. Para um jato, é uma longa final que desculpa o palavreado, é um peido para chegar. Mas bateu no cucuruto do morro, pane seca. Ele bateu a 2.400 pés, a razão de descida, a 140 nós, que vai dar mais ou menos uns 200 e poucos por hora. Eu não sei nem como é que esses caras sobreviveram que estavam na bunda dele. Provavelmente esse pessoal estava sentado no fundo, né? Mas já manda a órbita que eles fez. Mas foi cagada do piloto nesse caso, certeza.